Então, a próxima planilha é a planilha dos efetivos em docência. Então, é a planilha de quem é concursado e está em sala de aula. Então, é exclusivamente quem está em sala de aula e que faz parte do quadro aprovado em concurso público. Efetivo. Né? Então, você vai verificar, normalmente junto com a RH, ou dependendo da secretaria, tem uma administrativa na secretaria que faz esse controle. Você vai verificar quantos professores eu tenho que estão na tabela, no nível 1, na classe A. Né? Então, eu tenho 10 professores. Eu tenho mais 5 professores na classe B no nível 2. Eu tenho mais 5 professores na classe C no nível 3. E assim, sucessivamente até a última classe, esses na carga horária de 20 horas. Então, né, que aparece carga horária 1, carga horária 2, é aquelas cargas que você cadastrou lá na estrutura. Então, dos professores de 20 horas, eu tenho 10 que estão no nível 1 na classe A, eu tenho 5 que estão no nível 2 na classe B e tenho 5 que estão no nível 3 na classe C. Total de 20 professores. Na carga horária de 40 horas, professores de tempo integral, então eu tenho 10 professores no nível 2, na classe A, eu tenho mais 10 professores no nível 3, na classe C, e tenho aqui no final da tabela, na classe L, eu tenho mais 10 no nível 1 e 10 no nível 3. Então eu tenho 40 professores 40 horas e tenho 20 professores 20 horas. Então, a planilha de efetivos em docência é a secretaria distribuir os professores que ela tem, né, que são efetivos e que estão realmente em sala de aula, nesse quadro aqui, nessa planilha, destacando em qual classe, em qual nível que ele se encontra. A planilha temporários em docência, ela vai pegar esse pessoal que está, seja um processo seletivo, seja uma dobra de carga horária, seja uma complementação de carga horária, esse pessoal que está em sala de aula, né, que está tendo essa dobra, que está tendo que entrou no processo seletivo e que está em sala de aula também, né, a questão da docência. Então, os quadros amarelos quais são? Primeira pergunta, o vencimento é igual ao inicial da carreira? Né? Quem entra com dobra ou quem entra no processo seletivo recebe o inicial da carreira ou recebe um valor diferente? Né? Tem município que paga o valor que a pessoa está. Então, se a pessoa está no nível 2, na classe J, ela vai receber aquele vencimento como dobra. E tem município que já decide que vai receber o valor inicial da carreira. Então, nesse caso aqui, é um valor igual, então vai receber 1.200, que é o valor inicial da carreira. Aqui temos 3, 6, 8 colunas. Né? Essas colunas são para indicar o tempo de contrato que esses temporários têm com o município. Então, se o tempo de contrato deles é de 12 meses, se o tempo de contrato deles é de 6 meses, se o tempo de contrato é de 3 meses, né? Então tem todas essas opções. Então, quantos professores eu tenho que estão em sala de aula, que não são efetivos de concurso público, com um contrato de 12 meses? No nível 1 eu tenho 10, com 6 meses, né? Eu tenho 5, e com 3 meses eu tenho 5. Então, nos professores de carga horária. Então, eu tenho 20 professores temporários, 10 no nível 1, 5 no nível 2, 5 no nível 3. Esses 10 com contrato de 1 ano, de 12 meses, esses 6 contrato de 6 meses, e esses 5 com contrato de 3 meses. Né? Então, é aqueles que estão temporários, seja para cobrir licença de alguém, licença médica, licença gestação, seja para cobrir déficit do quadro mesmo, né? Seja para situações extraordinárias que o município acaba contratando. Então, são esses temporários,
é que tem um prazo definido para terminar o vínculo com o município. Então, tanto os de 20 horas, aqui em cima, né, quanto os de 40 horas. Então, de 40 horas, eu vou dizer que eu tenho um em cada situação. Um de cada nível e um com cada tipo de contrato. Então, esses são os meus temporários em sala de aula em docência. Né? Se eu mudasse aqui para diferente, que o valor é diferente, é só preencher o valor aqui, aí o preenchimento é livre. Se não, utilizo o valor inicial aqui da tabela. Próxima planilha é a planilha da equipe pedagógica. Só lembrando aqui que tanto os efetivos em docência, quanto os temporários em docência, eles, no total, eles totalizam aqui, né, a quantidade e o custo ano. Né? Então, aqueles 23 que a gente digitou, que eu utilizei de exemplo ali, né, 20 professores 20 horas e 3 professores 40 horas. A planilha atualizou aqui, fez a soma, 23 professores, né, total de temporários, e um custo de 410 mil no ano. Da mesma forma, os efetivos aqui, tenho 60 efetivos, conforme a gente eu fiz o lançamento aqui como exemplo. 60 efetivos, um custo mensal deles é de 165 mil, utilizando os valores que foram lançados aqui na estrutura da carreira, um custo anual previsto de 3.350.000. Tudo isso vai ser exportado para uma última planilha lá que faz essa síntese de como que está a folha da secretaria. Próxima tabela é a da equipe pedagógica. Então, quem faz parte, quem é enquadrado como equipe pedagógica nessa planilha. Então, é quem é professor e exerce a função de direção, de coordenação, de supervisão, né, tanto na escola quanto na secretaria. Na escola. Então, é quem é o professor que está como diretor, o professor que está como coordenador, o professor que é supervisor, o professor que está como pedagogo, né, que é concursado como professor e está exercendo outra função que não a de professor em sala de aula. Então, é aqui que vai ser preenchido, é aqui que vai ser colocado na planilha. Então, digitar aqui um exemplo também, um de cada. Da mesma forma, ele vai somar, então, lancei 3 aqui de 20 horas, 3 de 40 horas. E aqui embaixo ele vai totalizar, eu tenho 6 de equipe pedagógica, né? A minha equipe pedagógica nas escolas são 6 professores, um custo mensal de R$13 mil, 13.700, um custo anual de 276 mil. Então, a planilha da equipe pedagógica faz esse cálculo. Então, recapitulando aqui, a estrutura da carreira a gente já tinha lançado, os efetivos é quem está em sala de aula e não tem tempo para terminar o vínculo com o município, é efetivo, né? A planilha dos temporários em docência é quem está em sala de aula, mas é por tempo limitado ou por contrato, né? E a equipe pedagógica é quem é professor e está atuando na escola na função de direção, supervisão, coordenação, direção, coordenação, supervisão ou algum outro tipo de cargo que não seja em sala de aula, mas que seja pedagógico. A próxima planilha, Secretaria de Educação. É a mesma situação da equipe pedagógica, só que esteja atuando na Secretaria de Educação. Então, é aqueles profissionais que são professores e que estão atuando na Secretaria de Educação em alguma função administrativa, pedagógica, né? Quem está trabalhando na Secretaria de Educação e que é concursado como professor. Também vai aparecer aqui o total, nesse caso aqui 6 professores, o custo mensal e o custo anual.